Sejam bem-vindos à Aurora Escarlate. Ana Lu aqui, e o universo de Star Wars é extremamente rico, e está prestes a ficar cada vez maior depois de Ahsoka. Ahsoka trouxe uma nova galáxia para Star Wars, mas se formos analisar a lore da saga, vemos que isso não é novidade. A falta de rotas de hiperespaço confiáveis e até mesmo uma certa superstição sobre o que tinha nas profundezas do espaço desconhecido garantiam uma falta de exploração das galáxias e regiões além. Mas agora que saímos de uma galáxia tão distante para outra, no melhor espírito do mochileiro das galáxias, preparamos um guia para ninguém se perder. Olhando o mapa da galáxia, você pode entender o que Luke Skywalker quis dizer quando disse que Tatooine era o planeta mais longe do centro do universo. A orla exterior é bem distante dos mundos do núcleo como Coruscant, mas ainda mais longe estão as regiões desconhecidas. Essa parte da galáxia não respondia nem à República e nem ao Império, e incluíam tanto regiões não mapeadas da galáxia quanto 7 galáxias as orbitando. Essa parte acreditamos ao Legends. Mas já nos filmes, mais precisamente em Ataque dos Clones, Obi-Wan procura o amigo Dex para saber mais sobre o dardo que matou a caçadora de recompensas que tentou assassinar Padmé. Ele explicou que o único lugar em que aquilo poderia ser encontrado era no labirinto de Rish, que era uma galáxia menor e uma das 3 galáxias anãs ao redor da principal. Kamino estava localizado fora do labirinto de Rish, o que implica que a segunda galáxia Fire Fist foi parcialmente explorada. A terceira galáxia não tinha nome. Essa parte da galáxia não era foco para os Jedi, e Kamino foi inclusive excluído dos arquivos por Dooku, como parte do plano de Darth Sidious. Mas não era apenas nisso que os Sith tinham interesse. No game Old Republic, depois da Guerra do Hiperespaço e a destruição do Império Sith pelos exércitos da República invadindo Korriban, o mais novo Imperador Sith, Vitiate, buscou uma nova base para os Sith prosperarem além de seu mundo natal. Ele liderou o restante dos Sith para as regiões desconhecidas, reconstruindo o império de lá e passando a ver o espaço além para conquistar novos reinos. Como ele contou para o Jedi conhecido como Herói de Titan, havia muitas outras galáxias além do espaço conhecido, que podiam ser conquistadas pelos Sith se o destino quisesse. Mas também havia interesses extragalácticos mais mundanos, como o clã bancário. No Legends, a guilda de comércio conhecida como Clã Bancário Intergaláctico era responsável pela troca de recursos monetários entre a galáxia principal e suas 3 galáxias satélites. Uma poderosa instituição tão antiga quanto a República Galáctica. Ela ditava o fluxo de dados, riquezas e créditos entre os mundos do núcleo e aqueles da orla exterior. O clã bancário fundou assentamentos, financiou corporações de comércio, fundou governos e eventualmente até financiou a Guerra de Sidious, que resultou no Império. Só que essas regiões também podiam trazer novas ameaças. Em Ahsoka, a ameaça toma forma de Thrawn, retornando para a galáxia para reconstruir o Império. Mas no Legends, durante a época da Nova Ordem Jedi, uma raça conhecida como Yuuzhan Vong conseguiu alcançar a galáxia de Star Wars vindo de uma outra próxima, com a ajuda de naves capazes de viajar em velocidades subluz. Algumas naves usadas pelos Vong, conhecidas como naves mundos, levavam muitos milhares de anos para viajar pelo espaço, precisando de muitas gerações para cruzar galáxias. Os Vong foram uma ameaça terrível, querendo terraformar toda a galáxia para se adequar ao habitat natural deles, além de serem completamente desprovidos da força. Porém, não eram apenas espécies malignas como os Vongs que habitavam outras galáxias. Os quadrinhos e livros do Legend introduziram espécies como os Nagai, os Shazrak, os Qua, os Toph e os Silentio. E por essa incerteza do que poderia se encontrar nessas áreas desconhecidas, muitos tinham receio de explorá-las, como os navegadores do passado em nosso mundo que temiam encontrar krakens, criaturas gigantes, ou até que o mundo acabasse e eles caíssem de lá. Então piratas, contrabandistas e caçadores de recompensa poderiam ter começado essas histórias sobre as coisas que viviam na escuridão, e isso impedia a exploração da região, além da própria viagem ser muito difícil. Os hiperdrives não conseguiam travar em nada no vácuo além do espaço conhecido, o que praticamente impossibilitava a viagem pelo perigo que isso implicava. O medo de saltar no meio de um planeta,
muito perto de uma estrela, ou até mesmo ficar à deriva no espaço, dissuadia qualquer curioso. Um exemplo é Paul Dameron na Millennium Falcon, mostrando os perigos de saltar sem as coordenadas certas. E se pudermos ir um pouco mais longe, a nossa galáxia poderia fazer parte do universo Star Wars. Já houve algumas referências à Terra em Star Wars, inclusive aparecendo como destino em um dos parques da Disney. Chegamos até a comentar isso nesse vídeo aqui, mas uma das maiores indicações são os Assogianos. Sim, o ET. Em Ameaça Fantasma vemos uma delegação da espécie no Senado, além do próprio ET reconhecer uma criança fantasiada de Yoda. Coincidência? A viagem entre galáxias distantes nunca foi algo recorrente na saga, mas agora sabemos que havia histórias sobre galáxias muito distantes no próprio universo Star Wars. Se Ahsoka foi o início para conhecermos lugares assim, podendo explorar ainda mais coisa dentro desse universo já extremamente rico, só nos resta aguardar. Mas diz aí nos comentários se você gostaria de ver novas galáxias na saga. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novidades e compartilhar o vídeo com os amigos. Me despeço por aqui e aguarde a aurora.